Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E estamos aí na reflexão do Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 20, versos do 27 ao 40. E Jesus vem aqui nessa controvérsia com os saduceus, mostrar para nós que existe a ressurreição e que existe também os seres espirituais, os anjos. Porque os saduceus negavam a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, como também não acreditavam na existência dos anjos. E eles vêm lançar uma pergunta em forma de cilada para tentar envergonhar Jesus, para pegar Jesus em alguma prova. Mas Jesus, Deus, cheio também do Espírito Santo, compreende a armadilha que eles preparam e Jesus dá a resposta necessária. Então veja. Então se aproximaram alguns saduceus que negam a ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, Moisés nos ordenou que se um homem casado morre sem filhos, seu irmão case com a viúva para dar descendência ao irmão defunto. Pois bem, eram 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Assim o segundo e o terceiro casaram com ela. E assim os 7 que morreram sem deixar filhos, ou melhor, e assim os 7 que morreram sem deixar filhos. Depois morreu a mulher. Quando ressuscitarem, de quem a mulher será esposa? Os 7 foram maridos dela. Então, aqui eles lançam essa pergunta baseado numa lei que está em Deuteronômio 25, 5. Também você pode encontrar em Gênesis 38, 8 e Ruth, capítulo 4. Essa lei é a chamada lei do levirato ou lei do resgate. Resgatar a esposa viúva do irmão que morreu sem deixar descendência. Então, vamos supor, tem um irmão mais velho do que eu chamado Daniel, né? Então, se meu irmão casou com uma mulher e ele morre sem deixar filhos, eu, como um irmão mais novo do que ele, o segundo, falando da questão da descendência masculina, né? Então, eu teria que casar com a viúva para gerar filho. E esse filho que fosse gerado não seria considerado meu descendente, mas descendente do meu irmão mais velho. Então, é a chamada lei do resgate, ou lei do levirato, que Moisés tinha estabelecido. E eles disseram, então uma mulher casou com 7 irmãos, porque todos morriam sem deixar filhos, e aí o irmão ia casando para tentar deixar uma descendência para o irmão mais velho. E depois eles dizem, e na ressurreição? Quando ela ressuscitar, quando eles ressuscitarem, ela será esposa de quem? Né? De quem ela será esposa? Pois ela casou com os 7. E aí eles pensam que a cilada está armada para Jesus. Só que no versículo 34 Jesus vai dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: os que vivem neste mundo tomam marido ou mulher, né? Nesse mundo aqui terreno, enquanto estiver nessa vida carnal. Os que forem dignos da vida futura e da ressurreição da morte não tomarão marido nem mulher, porque não podem morrer e são como anjos, e tendo ressuscitado são filhos de Deus. Então, aqui Jesus já mata a outra incredulidade dos saduceus, que era acreditar nos anjos. A Jesus vai dizer que quando nós ressuscitarmos, e até mesmo antes da ressurreição acontecer, já em espírito, nós não podemos nos casar de novo, porque na vida futura, ou seja, na vida eterna, no mundo espiritual, os homens não se casam. Jesus vai dizer, aqui em Lucas ele não chega a dizer, mas acho que no Evangelho segundo São Mateus, que está no capítulo 22, do versículo 23 ao 33, eu acredito que é em São Mateus ou é em Marcos, ele vai dizer, o autor
vai colocar as palavras nos lábios de Jesus, é o seguinte, na ressurreição, eles não se casam, nem se dão em casamento. Os homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento, porque eles serão como os anjos de Deus, ou seja, não tem sexo. E a procriação humana só pode acontecer neste mundo. No mundo espiritual é impossível. A sexualidade não existirá nesse período, nesse momento de mundo espiritual, de vida eterna. E Jesus conclui dizendo assim também a respeito dos mortos, né? Porque quando nós morremos, não só tem vida espiritual depois da ressurreição. Veja, Jesus já vai aqui veja, e que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, né? Quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aqui no 38 Jesus conclui mostrando que Abraão, Isaac e Jacó não estavam mortos. Veja, não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então, todos os que morreram para Deus vivem em alma, né? Eclesiástico, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, se eu não estou enganado, vai dizer que quando o homem morre, o corpo desce à sepultura e o espírito volta para Deus que o criou, para Deus que o deu. Então, nós podemos ver nitidamente essa questão. Também a parábola de Lázaro e do rico mostra que quando eles morrem, imediatamente um vai para o inferno e o outro vai para o seio de Abraão. E vai como? Eles não tinham ressuscitado dos mortos ainda, né? Não tinham ressuscitado. Então, ou seja, em espírito. E concluindo, fechando tudo, acontece o seguinte, né? Intervieram alguns letrados. Mestre, como falastes bem? E não se atreveram a fazer-lhes mais perguntas. Então, não se atreveram mais a fazer perguntas a Jesus, porque Jesus mostra para eles que existe tanto ressurreição, como também anjos, seres espirituais. Deus abençoe você. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de crer nessas duas coisas. Crer nos anjos que o Senhor, como mostra a carta aos Hebreus, criou para nos ajudar a herdarmos a salvação, e crermos também na ressurreição dos mortos no último dia, no dia em que Jesus voltar, para nos reunir, né, todos com Ele mesmo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.